Pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula, oportunidade em que nós vamos trabalhar juntos na correção do exercício número 6 da nossa lista de programas que trabalha com estrutura de controle de repetição do tipo while. Nesse exercício, existe a seguinte proposta: entrar via teclado com um valor X qualquer. Trabalha a digitação no sentido de aceitar somente valores positivos, portanto, maior do que zero. Solicitar o intervalo que o programa deverá calcular a tabuada. Diferentemente dos exercícios anteriores, em que o usuário digitava um determinado valor e para aquele valor nós apresentávamos a tabuada do número 1 ao número 10, nesse caso em específico, quem vai determinar o intervalo é o próprio usuário. Ok? Então, solicitar o intervalo que o programa deverá calcular a tabuada do valor digitado, sendo que o segundo valor B deverá ser maior do que o primeiro que A. Então, eu tenho um intervalo que vai de A até B, e o B necessariamente tem que ser maior do que A. Caso contrário, digitar novamente o segundo valor, portanto, o valor de B. Após a validação dos dados, exibir a tabuada do valor digitado no intervalo decrescente, ou seja, a tabuada de X, sendo que X é o que foi digitado pelo usuário, vamos supor ele quer a tabuada do número 4, do número 5, do número 8, no intervalo de B até A. Então vamos supor que para A ele digitou 1 e para B ele digitou 4. Então é a tabuada de 1 até 4 de forma invertida. Então seria, se eu quero a tabuada do 8, por exemplo, no intervalo de 1 até 4, seria 8 vezes 4, 8 vezes 3, 8 vezes 2, 8 vezes 1. Essa é a proposta do enunciado do nosso problema. Nós vamos inicialmente declarar duas variáveis. A variável valor, que representa a tabuada a ser apresentada no vídeo. E vamos declarar um contador, que é uma variável que vai controlar o número de repetições do nosso laço, já que deve ser exibida uma tabuada no intervalo de A até B. Esse intervalo de A até B vai ser controlado por essa variável intitulada contador. Na sequência, nós inicializamos essas duas variáveis com o valor 0. A execução do nosso programa e até a própria proposição da solução deve ser feita dentro de uma sequência lógica. Então, o primeiro passo do nosso programa é solicitar para que o usuário digite um determinado valor via teclado, lembrando que este valor representa a tabuada a ser exibida no vídeo. Este valor será redigitado tantas e quantas vezes forem necessárias pelo usuário, enquanto ele for menor ou igual a 0. Vocês devem lembrar que o enunciado, eu li agora há pouco para todos vocês, o enunciado estabelece a necessidade do valor da tabuada ser maior do que 0. Portanto, enquanto o while, esta condição, ou seja, valor menor ou igual a 0, o usuário redigita o valor da variável via teclado. O passo seguinte é permitir que o usuário digite o intervalo de valores, ok, para a exibição da tabuada. Esse intervalo de valores, que no nosso enunciado foi chamado de A e B, para ficar mais claro para quem está estudando, eu vou chamar de variável intervalo inicial e variável intervalo final. Esse intervalo inicial seria equivalente à variável A do enunciado e o intervalo final o equivalente à variável B do enunciado. Vou atribuir o valor 0 para ambas as variáveis. Na sequência, nós deveremos permitir que o usuário digite via teclado o valor inicial. E nesse caso, nós não vamos permitir, que o valor digitado para o intervalo inicial seja aceito como menor ou igual a 0. Portanto, nessa instrução aqui temos a entrada de dados, e essa entrada de dados será realizada enquanto o valor dessa variável for menor ou igual a 0. Ou seja, esse laço aqui ele serve como um mecanismo de proteção para evitar que o valor final dessa variável seja negativo ou igual a 0. Enquanto o valor digitado para o intervalo inicial for 0 ou negativo, o usuário terá que redigitar.
Uma vez que nós já temos o valor do intervalo final, precisamos agora o valor do intervalo final, que também vai ser digitado pelo usuário e que está dentro de outro laço. E por que essa digitação está dentro de um outro laço, de uma outra estrutura de controle de repetição como o while? Porque o enunciado estabelece que o segundo valor digitado pelo usuário, ou seja, o intervalo final, que ele quer exibir a tabuada, tem que ser maior que o valor do intervalo inicial. Portanto, enquanto o valor desta variável, intervalo final, for menor ou igual ao intervalo inicial, significa que nós temos um problema, porque intervalo final tem de ser necessariamente, segundo o enunciado do problema, maior do que o valor do intervalo inicial. Enquanto essa condição for verdadeira, o usuário vai redigitar o valor do intervalo final via teclado. Agora que nós já temos o valor que representa a tabuada a ser exibida, que nós temos o intervalo inicial que representa a faixa de apresentação da tabuada, nós agora vamos seguir para o final do nosso programa, no final da nossa solução, onde vamos apresentar o resultado do processamento da tabuada. Mas não esquecendo o que estabelece o enunciado do problema, de que este intervalo deve ser exibido de forma invertida. Então vamos voltar naquele exemplo. Eu quero mostrar a tabuada do número 8 no intervalo de 1 até 4. Portanto, eu vou começar exibindo 8 vezes 4, depois 8 vezes 3 e assim por diante. Nesse sentido, eu pego a nossa variável contador e atribuo para ela o valor do intervalo final. Por que o valor do intervalo final e não o valor do intervalo inicial? Pelo motivo que eu acabei de esclarecer. A tabuada deve ser apresentada a partir do intervalo final até alcançar o intervalo inicial. Na sequência, nós teremos uma saída de dados em vídeo mostrando o contador, o valor da tabuada e o contador multiplicado pelo valor. Depois subtraímos um do nosso contador, porque se eu quero começar no intervalo 4 até chegar no intervalo 1, eu tenho que decrementar esse contador e não incrementar. Essas duas instruções contidas dentro do laço serão repetidas enquanto esta condição for verdadeira. Qual condição? Contador maior ou igual ao intervalo inicial. Vou acrescentar um console read key ao final do nosso código para que a gente possa acompanhar o resultado do processamento do programa. Vamos compilar. Nenhum problema, em princípio, apresentado. Podemos executar o nosso código. Ok? Então, seguindo o nosso exemplo, eu quero, vamos supor que ele pede para digitar um valor positivo. Então, se eu digitar 0, ele não vai aceitar. Se eu digitar negativo, ele não vai aceitar. Ele só vai aceitar um valor positivo. Eu quero a tabuada do número 8. Qual é o intervalo inicial? Eu quero do intervalo de 1 até o intervalo 0. Opa, não dá certo, porque o intervalo final tem que ser maior do que o intervalo inicial. Então, vou colocar o número 4. Então, eu quero a tabuada do número 8 no intervalo de 1 até 4. Ele vai apresentar tabuada, tá, no intervalo decrescente. 4 vezes 8, 3 vezes 8, 2 vezes 8, até chegar em 1 vezes 8. Então, pessoal, aqui está a solução do exercício 6, tá ok? Da nossa lista que trata de estruturas de controle e repetição do tipo while. Até o nosso próximo encontro.